Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 38, que diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade, e será isto da parte do Senhor para contigo, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. Glória a Deus, que falou: e eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acasia, e assim retrocedeu o sol 10 graus, que já havia declinado. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus manda, não tem ninguém que não obedece. Ou de um jeito, ou de outro, obedece. Porque até mesmo foi ele que fez todas as coisas. Ezequias era filho de Davi, né? Deus tinha uma aliança com Davi. Deus tinha feito uma aliança com Davi e disse para Davi que se os filhos de Davi andassem com fidelidade, reto, interesse de coração, como Davi andou, não faltaria sucessor para sentar no trono. E quando Deus promete, ele cumpre. Então Ezequias ficou doente, uma enfermidade mortal. Ezequias era um rei e ele tinha condições para ter o melhor médico do mundo que ele precisasse à sua disposição. Mas muitas vezes, nem o melhor médico do mundo pode nos ajudar. Não que ele não seja capacitado, habilitado, tenha inteligência suficiente, mas é que não está nas mãos dele. Não é para ele fazer. Não é para ele fazer. E muitas vezes nós gastamos, que nem o caso daquela mulher do fluxo de sangue, né, que eu li, já até preguei essa semana sobre ela, que ela gastou todos os seus haveres. E acontece isso com a gente. A gente é uma mulher de fé, um homem de fé, mas às vezes os nossos olhos não estão em Deus. Quando a gente precisa, os nossos olhos só tá nos nossos bens materiais. Porque quem pode resolver? Eu tenho dinheiro. Eu tenho amigo. Eu tenho conexões. Não existe melhor conexão do que a com Deus. A conexão com Deus é a melhor conexão, porque dele vem tudo que precisamos. Mas nós fraquejamos muito nisso. Às vezes, até inconscientemente, a gente vive tanto com Deus e na hora da necessidade, a gente não pede de Deus. E Deus bem aqui do nosso lado, só esperando nós abrir essa boca linda, maravilhosa que Ele fez e dizer: Pai,
Eu preciso de uma cura. Pai, eu preciso de uma porta aberta. Pai, sabe dizer para ele o que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Mas Deus quer saber, quer que você abra a tua boca e fala para ele o que você precisa. Você não precisa, mas é só o sacerdote que pode pedir, é só a pastora que pode pedir, é só a obreira que pode pedir. Não, você pode. Você tem livre acesso. Não importa quem você é. Não, Deus não faz exceção de pessoa, não. Deus não gosta de pecado, mas Deus gosta do pecador. Deus ama pecador. Ele só não ama o pecado. E ali Ezequias, sabia, sabia. Ele com certeza, todos os médicos já tinham ido lá. Não, tem um médico em tal lugar, Ezequias, manda buscar. O rei manda buscar. O rei mandou chamar, vai lá, e o rei, e o doutor faz tudo que pode, aquilo, e mais um pouco mais, e não resolve. Não resolve. Por quê? Porque não era para ele. E aí, o que Deus faz? Manda um recado. Vai lá. Vai lá, profeta. E o profeta, quando Deus manda, ele tem que falar. Tem gente que não gosta. Não, porque ela fala demais. Não, porque ele fala demais. A gente fala aquilo que Deus manda. Deus mandou, não tem negócio aí, porque se eu falar, a minha amiga não vai gostar de mim. Se eu disser assim, o meu amigo não vai. Olha, se teu amigo for teu amigo de rocha, de verdade, de fato, ele vai amar. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, dá um conselho para uma pessoa sábia e ela vai ficar mais sábia. Agora, dá um conselho para uma pessoa tola, você vai arrumar um inimigo mortal. Porque a jactância, a prepotência e a arrogância é muito grande. Ela acha que já sabe tudo, está acima de tudo e de todos. E ela não aceita um ensinamento, ela não aceita um conselho, ela não aceita uma direção. Muitas vezes nós temos que baixar nossa bola. É o próprio Deus que coloca para a gente abaixar nossa bolinha. Entendeu? E aí Deus manda o profeta, vai lá e diz para Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eita Jesus! Quando é do médico, hein? Essa palavra veio do médico, né? O médico já tinha falado para ele que não podia fazer. Já não estava escrito, mas com certeza. Né? Porque ele continuava doente, porque o médico não pode fazer nada por ele. Agora pronto, agora essa palavra veio de Deus, agora pronto, já começa lá a preparar a mortaia, o paletó de madeira, ou talvez o teu é de ouro, não sei, muito dinheiro, né? De ouro, de diamante, mas tudo vai para o mesmo lugar, tanto faz, entendeu? Tanto faz. O negócio não é ser enterrado, o negócio é para onde vai o espírito, se vai para o quinto ou se vai para o paraíso. Melhor a gente pagar um preço aqui pra gente ir pro paraíso. Porque o quinto é choro e ranger de dente. Mas tu já foi lá, Francisca? Nem fui, nem quero ir. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu tô pagando um preço aqui, porque eu quero ir pro paraíso. Eu quero ir pro paraíso, não quero saber de quinto, não. De jeito nenhum. E ali o profeta recebe a notícia. Mas ele era fiel. Só não clamou a Deus, porque a Bíblia não fala. E o profeta clamou. Antes disso, ele clamou a Deus. Ele só clamou a Deus quando a notícia chega. Quando já não tem mais jeito, quando a sentença vem da parte de Deus. Ai, Senhor, lembra-te que eu andei com fidelidade e com inteireza de coração diante de ti e fiz o que era reto. Você fez o que era reto, você está fazendo o que é reto, você está andando com fidelidade e está passando por esse perrengue aí. Então, isso aí é só para você ficar mais afinado. Não é para morte. Não, tu não vai morrer desse negócio, não, vai nada. Deus vai te curar, Deus vai te livrar da mão desse Nabucodonosor, vai te livrar da mão desse negócio aí que está te atormentando a tua vida, tirando o teu sono.
Deus vai te livrar. Por quê? Porque você é uma pessoa fiel a Ele, que anda com inteireza de coração. Por mais que a sentença de morte veio da parte do próprio Deus, Ele faz o tempo voltar, o sol retroceder, a sombra, Ele faz o que tiver que fazer, mas tu vai viver. Tu vai viver. E ainda tem mais, não é só para tu viver, não. Porque Deus, quando Ele faz, Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Então, o que ele fez com Ezequias? O que Ezequias queria? Ele só queria saúde. Ele não clamou para Deus dizendo, Senhor, eu quero ser curado, eu quero que o Senhor me vingue de todos aqueles meus adversários. Passa o rodo neles tudinho, Senhor. Passa, Senhor, o rodo neles, meu Deus. Não, ele nem pediu. Porque muitas vezes, quando uma pessoa, aqui no caso foi enfermidade, quando uma pessoa se levanta contra um servo de Deus e algo estranho acontece com aquela pessoa, ela diz, foi ele que jogou praga, foi ele que lançou mal palavra, fez oração contrária para mim ficar assim. Não, nós não precisamos pedir nada disso para Deus. Senhor, olha, tá me perseguindo, Senhor, tá me maltratando, Deus tá vendo. A gente só precisa de orar e colar, Senhor, coloca a minha vida nas tuas mãos. Quando você ora para Deus e pedindo para Ele, colocando as nossas vidas, sua vida na mão dele, Ele cuida. Aí aquela pessoa, por exemplo, quando alguém te dá algo para você cuidar, você não cuida? Você vai deixar que alguma coisa de mal aconteça com aquilo que é sua responsabilidade? Não, né? E tu acha que Deus, sendo o nosso Pai, Ele vai deixar? Se nós que somos maus fazemos boas coisas para os nossos filhos, você acha que Deus vai fazer o contrário? Não. Então é por isso que quando muitas pessoas se levantam contra o servo de Deus, contra uma serva de Deus, até a própria enfermidade, até a morte, ele faz retroceder. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa que anda com fidelidade diante de Deus. Ele não fez a morte retroceder, ele não tinha dado a ordem, mas ele não fez retroceder. Ele fez e ele faz. Então é por isso que acontece, às vezes a pessoa estava boazinha, Deus disse, ó, não faz assim contra fulano. Não fala isso para ela, não fala isso para ela. Eu faço, eu vou fazer porque eu vou fazer. Aí paga o preço. Paga o preço, mas paga mesmo. Não é que a pessoa desejou, não. É porque você desobedeceu. Deus disse que não era para fazer e você teimou e foi fazer. Por isso acontece. Aí no caso de Ezequias aqui, não. Deus disse, volta lá. E disse para ele que eu vou dar 15 anos de vida mais para ele. Vou dar vitória contra o rei da Síria para ele e para aquela cidade. E aí? E agora? Ah, mas o exército da Síria é grande. E daí? Só um anjo dava conta dar conta do recado. Só um anjo, não precisava um exército de anjo, não. Só um dá conta. É assim que o nosso Deus faz. Tu acha que tem um outro Deus? Não, não. É o Deus único. Só Ele pode fazer. Então, por isso é importante nós entregar a nossa vida, os nossos caminhos, o nosso projeto, a nossa família, tudo nosso na mão de Deus. Porque não importa aonde você esteja, se você orar, Ele está pronto para te ouvir e atender a tua oração. Porque a palavra de Deus diz que tudo que pedimos em oração e não duvidando, assim será. Tudo. Ela não diz, não, tu tem que pedir só uma coisa. Aí eu vou. Não, ele disse tudo que pedir. E a palavra de Deus também diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentada. Mas qual é aonde que a gente peca e erra muito? A gente está com uma dor de cabeça. Qual é a nossa primeira reação? Abre a porta da farmacinha lá, pega o Anadol, o Doflex, sei lá como é que é o nome do remédio que você toma aqui. Aqui é Dafalgan, Spirifen e mais outro, aspirina, e toma. Não seria mais fácil botar a mão na cabeça e dizer, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça. Sai!
não é? Exercitar a fé, porque a fé, ela é um músculo que ela precisa ser exercitado. Porque aí você vai orar e você vai, mas não é que a dor de cabeça passou? Mas a pessoa se entope de remédio, se entope de remédio. Não estou fazendo propaganda contra as farmácias, não. Estou falando da fé, né? Se entope de remédio, né? E aí, ai, meu Deus, eu tô com uma dor no estômago. Ai, meu estômago, foi o remédio que eu tomei. Ai, meu Deus. Se tu tivesse orado, tu não tava com essa dor de estômago. Uma vez eu tava no meu trabalho e eu tava com tanta dor de cabeça, com tanta dor de cabeça que eu tava andando, dançando balé. E tanta dor de cabeça, pensa aí, na ponta do pé. Aí eu pedi pro meu patrão um comprimido. Ele falou, vou lá em cima buscar, já desço. Só que ele foi lá em cima. Quando ele desceu, ele foi, entrou no carro e foi embora, esqueceu. Deus faz desse negócio de propósito. Deus faz que é pra gente aprender a buscar Ele. E aí, o que eu fiz? Cadê o patrão? Eu não falei, eu não vou no escritório procurar remédio, não. Vou revirar o escritório procurar remédio, não. Fui pro banheiro, sentei no banheiro e botei as duas mãos na cabeça. Falei, tudo bem. Enquanto a dor de cabeça não passar, eu não saio daqui. Eu vou ficar sentada aqui, eu vou orar até ela passar. Botei a mão na cabeça e orei uma vez, e orei duas vezes, e orei três vezes. Enquanto a dor de cabeça não passou, eu não saí de lá. Falei, não faço nadinha. Enquanto a dor de cabeça não passar, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui orando. Botei as duas mãos na cabeça. Quando ele voltar, se não tiver nada feito, ainda vou culpar ele. Vou dizer, a culpa é sua. Eu te pedi o remédio, tu não me deu, eu fui orar para passar. E eu não. Eu estava andando de ponta de pé. Eu não aguentava fazer nada. De tanta dor de cabeça. E passou. Mas isso, de vez em quando, Deus me coloca num aperto desse. A outra vez, como eu já falei para vocês, foi o trabalho que eu precisava fazer um muro e tinha uma abelha lá. Tinha chamado o bom corpo de bombeiro, as pessoas de lá do bairro, lá do interior, para tirar aquela abelha. Ninguém. Ninguém. Não, fulano, não tem ninguém que sabe. Ninguém. Até eu sei. É só pegar um túnel lá daquele lá, pegar bastante pedaço de pau, fazer uma fogueira para fazer bastante fumaça, coloca lá embaixo, bem debaixo de onde está a abelha, que ela vai sair de lá, que ela não vai aguentar da fumaça, ela vai sair. Mas eu não estava lá, eu estava do outro lado, eu estava aqui na Bélgica. Isso é lá no Maranhão. Ninguém. E eu falei, Senhor, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso. Já está lá, o trator já está lá, tudo o maquinário já está lá para começar a fazer o negócio lá para derrubar a árvore. E aí, falei, antes de eu sair de lá, eu tinha falado com a dona Abelha. Dona Abelha, olha quantas árvores de manga tem aí no quintal. Escolhe uma daquela lá e migra para lá. Mas não me deu ouvido, não. Mas, Francisca, tu fala com a abelha? Falo. Deus disse que pode dar uma ordem de coisa que eles obedecem, então pronto. Eu tenho que exercitar a minha fé, não é não? A gente tem que exercitar a nossa fé. O músculo. Você não vai pra academia pra malhar, pra ficar lá toda durinho, o negócio lá pra quando dá tchau, o braço não tá igual a babatana de tubarão, balançando pra um lado e pro outro, não vai? Então pronto. A gente tem que exercitar a nossa fé também. É. Creia no nome do Senhor Jesus. Conversei, só que eu não dei uma ordem para ela. Eu fui amigável. Eu falei, olha, vai, muda, vai para lá. Ela não foi. E aí a minha irmã foi lá no corpo de bombeiro na cidade e disse que não ia, só ia se tivesse incomodando a comunidade. E tava, porque quando chovia ela ficava nervosa, ficava botando o povo para correr. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Senhor, não tem ninguém para me ajudar? Senhor, me ajuda aí. Manda uma legião de anjos, Senhor. Ainda bem que na mesma hora, ai meu Deus, não, uma legião de anjos é anjo demais, meu Deus, vai escavar o povoado lá que vai chegar lá no Japão. Um buraco vai abrir uma catrera lá que vai parar no Japão, pelo amor de Deus, não, Senhor, um anjo é o suficiente. E de noite eu sonhei com o anjo andando lá no terreno. O anjo estava passeando lá dentro. Falei, meu Deus, tinha um anjo lá dentro. E aí, de manhã, quando eu abro o livro, sai bem lá no... que fala sobre, ó, fique parado, eu não me lembro agora, né? Fique parado e vê o livramento que eu vou te dar. Essa luta não é tua, é do Senhor. Josafá, Josafá.
E aí eu tomei posse. Eu falei, pronto, Deus já mandou o anjo lá. Não passou meia hora, minha irmã liga e diz, olha, Tica, eu vou te contar uma coisa, minha irmã. Ontem deu um vendaval aqui que eu pensei que era o fim do mundo. Misericórdia. Fim do mundo. Como assim? Um vento derrubou pé de manga, destelhou telhado da casa. E eu falei, mas não machucou ninguém? Não. E eu falei, a abelha voou, foi parar no quintal do vizinho, a casa de abelha. Tá vendo só? Se não tiver ninguém para te ajudar, por que eu não clamei primeiro, Senhor, tira essa abelha para mim, Senhor, faz ela migrar. Mas a gente pede, a gente corre primeiro para aquilo que a gente... Mas a Bíblia também diz, não é? Que aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer. Mas eu não podia fazer. Eu não tinha ninguém para fazer. Corri, fiz, então corri para Deus. Mas é bom a gente pedir para Deus. Orientação dele. Peça a orientação dele. Porque quando nós somos orientados por Deus, a gente faz a coisa certa. Não tem perigo de errar. Agora, quando nós fazemos assim, na largura da boca, sabe? Sem anexo, sem entender o que está fazendo. Aí, ai, Jesus. Aí só deu na causa. Só deu na causa. E agora diz aí os inimigos de Ezequias, que estava pensando, morreu. Esse daí não passa dessa noite. E de repente vem a notícia que Ezequias está bem. Está curado. Está livre da enfermidade. E aí o que acontece? Envia aqueles que vêm de longe. Envia mensageiro com presente para Ezequias, dizendo, vai visitar ele, porque eu fiquei sabendo que ele está curado. Aí Ezequias, sabe o que Ezequias faz? Ele abre a casa dele e mostra tudo o seu tesouro, tudo que ele tem, todas as estratégias, o inimigo está infiltrado lá. Quer dizer, na hora que ele estava doente, não vieram. Mas depois que soube que ele ficou curado, veio. Então, a gente tem que ser vigilante. Porque o inimigo, ele nunca vai chegar se declarando, eu sou teu maior pesadelo. Eu sou, às vezes, está dentro da própria casa, dentro da família. Exatamente. Ou às vezes está até dormindo na cama. Talvez o teu maior inimigo é o teu marido. É isso mesmo. Às vezes, tua maior inimiga é a tua esposa. Mas como é que é isso, Francisca? É desse jeito. Porque talvez você é convertido e ela não é. Ela já mexe com um negocinho lá, ou ele mexe com um negocinho lá. Só que o inimigo da nossa alma não é carne nem sangue. É o inimigo que infiltrou na vida da pessoa. Aí você está travando uma batalha com isso. Meu Deus do céu, eu casei porque eu pensei que eu ia casar e eu ia orar e Deus ia libertar. Aí está pagando o preço. É o maior erro. Lembra que Abraão, quando ele foi procurar a mulher para o filho dele, ele mandou o servo dele buscar no meio da parentela. Não caso com o pessoal desse povo. Não quero meu filho casado com gente desse povo. Não quero. Mas a gente às vezes não aprende. A gente acha que, não, porque eu já estou cheia do Espírito Santo, que eu vou casar com esse pau torto aqui, com essa pedra de tropeço, e ela vai se transformar numa mulher de Deus, e ele vai se transformar numa mulher de Deus. Não é que Deus não tem condições para fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas. É que a gente tem que ser sensato. Não é melhor tu pagar um preço menos do que tu pagar um preço desse? Mas às vezes a pessoa pensa, não, porque agora eu posso, e depois agora tá pagando o preço, tá dizendo, meu Deus, por que eu não pensei, por que eu não escutei o conselho da mamãe, por que eu não escutei o conselho do papai? E casou com a Jezabel, casou com Acabe, aí agora tá pagando o preço, com Belial, casou com o homem de Belial, tá pagando o preço, agora ora, jejua, busca para Deus fazer a transformação, e Deus vai fazer a transformação. Porque Deus quando ele manda, até o Satanás obedece. Não tem ninguém que não obedece uma ordem de Deus. Ele faz a transformação de tudo. Ele pode fazer. Se tem algum ser que pode fazer todas as coisas, é o nosso Deus. Não duvide, creia somente, você verá a glória de Deus na tua vida e em toda a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai.
Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, Pai. Consagra, Senhor, esse azeite. Consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, meu Deus, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, se tiver alguma maldição hereditária na vida dessa pessoa, da família dela, da descendência dela, que venha a ser curada, que toda maldição hereditária venha a ser quebrada no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, repreende todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, o espírito que está destruindo este casamento, destruindo esta família, Pai. Essa obra de feitiçaria que foi feita para destruir essa família, que seja anulada, seja cancelada agora no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, meu Deus, para remover, Pai, todo esfriamento, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, Pai. Aqueles demônios que entrou dentro das igrejas para tirar o teu povo, desviar e levar para o mundo da escuridão. Resgata, Senhor, o teu povo e traz de volta para a tua casa, Pai. Limpa os corações de mágoa, de rancor, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o espírito da mágoa, o espírito do rancor caia por terra agora, sai da vida deste homem, da vida desta mulher. Lava, Senhor, o coração, a mente desta pessoa, enche da tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, esse espírito da pombagira, da Jezabel, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindro, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, vai saindo agora amarrado, jogado no fogo do inferno, Satanás, para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, aquele demônio que está dentro desses nossos locais de trabalho para causar contenda, causar divisão, briga entre os colegas, Pai, que a tua paz que excede todo entendimento esteja, Senhor, nos nossos locais de trabalho. Envia essa legião de anjos também, Senhor, nos nossos lares, para remover o espírito do inferno que entrou nesta casa para destruir esta família. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada todo o levante do inferno contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos projetos. Cobre com teu sangue, Pai. Blinda toda a tua família, teu povo com teu sangue, Senhor. No nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, também os manicômios, as penitenciários, os abrigos, os albergues, todo lugar deste mundo, aonde tiver uma pessoa enferma, aonde tiver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar, para cortar todas as algemas que Satanás colocou na vida do teu povo e dê a vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus, Pai. Abre a janela do céu sobre as nossas vidas e derrama bênção sem medida, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.